Meus irmãos e amigos que nos ouvem neste momento, a nossa saudação é com a paz do Senhor. Desejamos a todos, em nome da Assembleia de Deus em Teresina, uma feliz Páscoa. Cumprimentamos aqui aos membros da diretoria que não estão conosco neste presente momento. Pastor José Alves da Silva Paiva, presbítero Aldo Paixão, pastor Aloísio e pastor Isaac Alves. Também cumprimentamos ao presidente da nossa convenção, pastor Nestor Mesquita. E a todos aqueles que nos ouvem, estaremos neste momento dando início a este culto de adoração, orando ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, neste momento estamos diante de Ti para adorar e bendizer o Teu nome e agradecidos pelo Teu amor e cuidado por nós. Te louvamos pelos benefícios da Tua parte e pedimos, Senhor, neste momento que estejas concedendo a cada um que nos ouve o poder, Senhor, estar protegido e amparado por Ti. E te pedimos, ó Pai amado, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, quando aqui estaremos adorando o Teu nome com hinos e também, Senhor, ministrando a Tua palavra aos corações que nos ouvem. Fala conosco de uma forma especial e que este momento sirva para nos aproximar mais de Ti. Nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Conosco estão hoje os irmãos membros da equipe de louvor, os músicos. Está aqui o Davi, está o Elton e o Danilo, e com suas esposas, exceto o Elton. Também aqui estará contribuindo na parte do louvor a irmã Ângela, ajudada pela irmã Polixane e seu irmão Pedro. Vamos adorar a Deus agora com os louvores. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alto que a neve, o teu sangue nos torna
serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com um louvor sobre rompendo em fé, que fala sobre romper em fé. Não importa a situação em que você esteja, a circunstância em que você se encontra nesse momento. Louve ao Senhor conosco, porque Ele está ouvindo o nosso louvor, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Aonde você estiver, louve ao Senhor conosco nessa noite. Ele está recebendo o nosso louvor, está nos fortalecendo através da nossa fé. Aleluia. Nosso Deus é fiel. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e mares, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Aleluia. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vem me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou mudar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Olha, esse dia vai, vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, Glórias a ti, ó Pai. rompendo em Te fé. louvamos, Pai. O Senhor é quem nos A fortalece. cada dia vou viver, rompendo em Que a sua fé. igreja possa romper em fé, meu Pai. Aleluia, em nome de Jesus. Hoje, quando se comemora a Páscoa, vamos ler a respeito da instituição da primeira Páscoa. O segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, nós vamos ler os primeiros 14 primeiros versículos. Está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Portanto, assim fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Deus nos faça compreender a sua preciosa palavra. Estaremos agora ouvindo mais um louvor. E enquanto ouvimos este louvor, sirva a Deus em adoração. Depois estaremos ministrando a palavra de Deus. Amém.
Amém. Vamos adorar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor no só Espírito. Ele ressuscitou por nós, Ele está vivo e Ele está contemplando nessa noite a nossa adoração. E um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, mas Ele fará coisas novas em nossas vidas e vai reviver tudo que está morto aí na sua vida também, na sua casa nessa noite. Creia e louve ao Senhor conosco. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja nessa noite. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo no meu ser, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Nosso Deus é grande, maravilhoso. Quão grande Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. todos hão
Ele sabe o nosso futuro. Ele já está em nosso futuro. Ele tem grandes coisas para o seu povo. Aleluia, Pai. Nós te amamos pelo que tu és. Nós nos rendemos a ti nesta hora, Pai. O nosso coração é teu. Sim, Pai. Aleluia. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Nós temos lido no capítulo 12 do segundo livro da Bíblia, a instituição da Páscoa. Nós vimos Deus falando com Moisés e Arão na terra do Egito, instituindo esta celebração como estatuto perpétuo para Israel. Aqui é a instituição da primeira Páscoa e ela prossegue até quando o templo é designado para ser o lugar onde Deus determinaria onde ela deveria ser celebrada, até a construção do templo. Israel foi celebrando assim em suas casas e anualmente isto era feito. E após a destruição do templo, agora não se processa mais da mesma forma. Mas antes que o templo fosse destruído, você vê eles cumprindo aqui o que Deus tivera designado para eles. Tudo isto aponta para a forma de Deus trabalhar para a salvação do ser humano, para a redenção do ser humano. E neste aspecto nós temos palavras especiais para os nossos corações. Deus ele trabalha aqui com um povo que estava escravizado, um povo que tinha uma promessa já para estar seguindo, mas este povo estava no Egito escravizado e não tinha por si só condições de sair dali. E Deus agora ele trabalha de uma forma toda especial. Deus tendo trabalhado com diversas pragas, tentando conduzir o seu povo para adorá-lo, e Faraó ainda assim não estava concedendo o poder a ver esta partida do povo de Deus para adorá-lo. Mas Deus já tinha prometido a Abraão que o seu povo retornaria para a sua terra depois de andar peregrina em terra estranha por muito tempo. Aqui Deus está dizendo que ele é poderoso para fazer o impossível. E ele trabalha e institui este procedimento pedagógico para que o povo de Deus não esquecesse da redenção que Deus estava dando a ele. A tendência geral do ser humano é esquecer os benefícios da parte do Senhor. E Deus estava dando livramento a Israel e fazendo todos aqueles juízos sobre os deuses do Egito, mas agora de uma forma inquestionável. Deus diz, olha, vocês vão agora preparar um cordeiro e vão esperar, né, para o tempo determinado. E nesse tempo determinado vocês vão sacrificar, vão espargir o sangue dele sobre as ombreiras da porta onde vocês estiverem. Havia uma sentença agora sobre todo aquele primogênito. Todo primogênito estaria agora sentenciado à morte. Era algo bem seletivo. Era uma seleção que praga nenhuma poderia fazer se não fosse com aquela onisciência divina, saber quem era o primogênito. E Deus, que tem conhecimento de todas as coisas, pois nos fez, nos criou, ele estava mostrando agora, tanto para Faraó como para aqueles que criam nos deuses do Egito, nos deuses do paganismo, que Deus, é que na verdade era o Deus por excelência, criador dos céus, da terra e do mar,
e que tem condições de fazer aquilo que o homem não poderia fazer. E Deus traz agora a solução. Aqui nós vemos que a Páscoa é instituída e você não vê aqui algumas coisas que estão sendo utilizadas em comemorações diversas mundo afora, né? Em primeiro lugar, dentro deste procedimento da instituição da primeira Páscoa, você vê sendo selecionado para ser sacrificado, para morrer no lugar do sentenciado à morte, um cordeiro. Aqui nós não vemos ser selecionado um coelho, né? Não foi também aqui separado para o período da Páscoa comer peixe. Não, o texto aqui não diz nada a esse respeito. Se vocês observarem o texto lido, não fala a esse respeito. No versículo 8 diz assim: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Isto fala a respeito da memória que deveria haver concernente ao que Deus estava fazendo. O cordeiro era aquele animal que estava sendo sacrificado em lugar daquele que estava sentenciado à morte. O primogênito estava sentenciado à morte, mas Deus dá ao seu povo o livramento. Desta forma, em Israel, todo primogênito naquele dia foi, por um ato de obediência, livre da morte, pois assim procederam. E em procedendo, puderam agora receber da parte de Deus esta ordenança de celebrá-lo continuamente. Depois, o Senhor conversa um pouco mais à frente, dizendo que eles deveriam dizer aos seus filhos que trabalho era este, né? Que culto era este. E aí, quando o filho no futuro viesse perguntar, dizendo: o que é isto? Dir-lhe-ás: Deus nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor Deus matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre madre, porém a todo primogênito de meus filhos, o Senhor resgata. O animal, naquele momento, ele morreu por aquele que deveria morrer. E isto aponta para a obra redentora de Deus, para a salvação do ser humano como um todo. Naquele momento foi salvo o povo de Deus que estava sendo resgatado do Egito. Simbolicamente falando, o Egito, ele simboliza o mundo no qual o homem está inserido, né? E o mundo aqui fala do povo que está dentro da vivência da sua natureza pecaminosa. E é preciso que você, para sair dessa escravidão do pecado, você seja restaurado pela providência divina. O homem, por si só, não teria condições de livrar-se da escravidão do pecado. Assim como Israel não tivera condição de livrar-se da sentença de morte que havia sobre si, mas ele ouviu ao plano divino. E o plano divino traçado trouxe-lhes, na sua obediência, o poderem ser livres da sentença de morte que havia sobre eles. Assim, isto aponta para a providência de Deus para a salvação do ser humano. Aponta para aquilo que João Batista depois vai falar a respeito do Salvador enviado por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário que possibilitou ao homem poder agora não estar mais sob a sentença do pecado, mas justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz, poder agora, em Cristo ressurreto, viver agora uma nova vida por Ele e para Ele. Assim nós prosseguimos entendendo isto. A Páscoa para nós, os cristãos, portanto, contém um rico simbolismo profético a falar do nosso Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele nos ensina explicitamente que as festas judaicas, elas são sombras das coisas futuras. Fala da redenção pelo sangue de Jesus Cristo e também nos faz lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco.
O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Israel não tinha merecimento para poder dizer assim: eu mereço, portanto, Deus deve fazer isto comigo. Não. Foi a graça salvadora de Deus que tirou os israelitas do Egito e os amou Deus de uma forma especial e porque ele era fiel ao seu concerto. Quando Deus fez esse concerto, ele tinha antes falado com Abraão que isto faria. Semelhantemente, a salvação que nós recebemos de Jesus Cristo é pela graça. É pela graça. Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, diz que a graça que Deus, ele nos deu a salvação de uma forma graciosa. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não é por nossos merecimentos, é pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, também, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, quando ele está conversando com Tito, está registrado em Tito, capítulo 2, versículo 11. Ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora não é mais só para um povo resumido, agora é para todo o povo do mundo. Deus dá oportunidade para todos quantos obedecerem. Na Páscoa havia essa necessidade para não ser morto, partir para ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, cumprir o que Deus tinha determinado. Necessário era que o cordeiro fosse morto e que, além do cordeiro ser morto, ali houvesse uma ação pessoal de cada um envolvido, aspergir o sangue nas ombreiras da porta onde teriam comido o cordeiro. Isso apontando, portanto, para uma responsabilidade pessoal de cada um de nós no que diz respeito à nossa vida para com Deus. Eu sou um pecador sem Cristo, estou destinado à morte. Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e precisam de Deus. Precisam, portanto, de um ato redentor. Este período da Páscoa fala, portanto, de Jesus Cristo, que sexta-feira todos comemoraram a sua morte. O comemorar não porque ele morreu, não porque ele foi submisso à morte, mas porque a sua morte trouxe vitória para nós. É isso que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, mas a sua morte, para aquele que crê, para aquele que o recebe como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para aquele que o recebe como seu Salvador e o reconhece como seu Senhor, esta morte traz para este pecador a sua justificação. Ele era um pecador, mas Cristo, com esse ato de se ofertar por nós, concede ao homem o privilégio de não estar mais sob o domínio da morte. E aí o Senhor lhe dá a tranquilidade de ser justificado. Se o pecado acarreta a morte para o ser humano, em Cristo Jesus, o pecador é justificado e não tem mais sobre si esta sentença de morte. Portanto, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através desta maravilhosa graça de Deus. O propósito desse sangue que foi aplicado às vergas das portas era para salvar o filho primogênito de cada família. De cada família. Portanto, o sangue de Cristo na cruz foi derramado também a fim de salvar da morte e da ira de Deus o pecador. Se você, meu amigo, ainda não tem se encontrado com Cristo, não tem reconhecido Cristo como seu Salvador, este é um momento especial para você reconhecer que não há outra coisa que resolva o problema do seu pecado. Nós lutamos muito para podermos ter mais uns dias de vida. Nós estamos vivenciando dias que nós estamos ficando dentro de casa para poder ver se ficamos vivos, né? Obedecendo os planos humanos, estratégias humanas, princípios científicos ou parecido com científico, coisa assim que você não tem ainda um consenso. Mas nós estamos procurando colaborar com as autoridades competentes para ver se vivemos um pouco mais.
E a vida que na verdade é vida, Deus dá para você de forma graciosa, de forma bem precisa. E foi para isto que Cristo morreu, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este primeiro momento da instituição da Páscoa, dirigindo-se ao povo, foi um momento pedagógico de Deus estar trabalhando já para a humanidade, a promessa feita a Abraão, que não era restrita só para Israel, mas que no futuro ela se estenderia para todos os homens. E através de Cristo, esta providência divina, ela agora chega para todo o coração, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, não fique à mercê do pecado. Procure estar, livre da presença do pecado. E como é que eu faço isto? É colocando Cristo como aquele que é o seu Salvador. E como é que eu coloco, pastor? O apóstolo São Paulo, ele diz aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Cristo e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca você faz confissão para salvação e com seu coração você crê para a justiça. Deus quer que você tome não só este conhecimento, mas também esta decisão de declarar que Ele é o seu Salvador. Ao dizer que você faz com a sua boca, está dizendo a decisão é sua, a decisão é pessoal, a decisão é particular. Portanto, não venha perder a oportunidade que Deus te dá. Quando diz, olha, vocês vão fazer o sacrifício do cordeiro, eu estava dizendo, a decisão agora é de vocês. O que Deus tem preparado e traçado para livrar vocês da morte, Ele já falou aqui e está determinado, está comunicado a vocês através de Moisés e Arão. Portanto, cumpra agora aquilo que Deus determinou para que vocês não sejam mortos. E agora, para você não estar também com a morte sobre si, e daqui para a morte eterna, você tenha a ousadia de poder declarar que o teu Salvador é Jesus Cristo, o Senhor, e que te livra da morte eterna. A morte física, o homem pode ainda até passar por ela, mas ela não terá o domínio sobre aqueles que tiverem um compromisso real e sincero com Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, porque Ele venceu a morte, e vencendo a morte nos justificou, e ressuscitando ao terceiro dia, Ele trouxe para nós agora uma nova vida, uma vida que através da operação do Espírito Santo nos concede poder ir avante e poder estarmos vivendo para Ele. Portanto, com a segurança de em breve podermos estar com o Senhor e assim livres de toda ação do pecado sobre as nossas vidas. Pois Deus dará àqueles que o servem não só o livramento de uma morte momentânea, de uma morte passageira, de uma morte física, que pega o homem e ele termina essa sua trajetória por aqui. Deus não nos fez para ficar apenas uma trajetória pequena por aqui. Jesus Cristo, em Mateus 10, 28, ele diz que não é para nós estar temendo aqueles que, porventura, pudessem tirar a nossa vida física, mas ele diz que nós devemos estar preocupados se nós não pudermos ir em frente, E assim nós devemos estar mantendo a nossa comunhão com Deus, para que a nossa vida não venha se restringir a estes momentos da vida presente, mas possa ter uma vida brilhante para frente, com Deus, eterna e feliz. Agora sem tristeza, sem pecado, sem dor, sem morte, sem dissabor. E é para isto que Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio morrer, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos, portanto, que o Cordeiro Pascual, que foi um sacrifício a servir de substituto do primogênito, prenunciou também a morte de Cristo, em substituição à morte daquele que crê. Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 3, versículo 25. E também chama Cristo de nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós, conforme ele registra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo diz assim, que Jesus Cristo foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Quando você vai dando uma olhada na trajetória da Páscoa, à medida que vão, né, se sucedendo os anos de comemoração, quando Jesus Cristo ele é encarnado, deixa seu trono de glória e vem para a terra, ele aqui, na sua trajetória, até começar a cumprir a missão que Deus lhe dera de uma forma bem precisa, é visto apenas alguns momentos da sua vida. E dentro dos momentos da sua vida, você vai observando que quando ele aparece, né? Ele aparece entre os doutores, e todo ano, diz ali o texto, os pais iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Quando ele aparece, lá ele aparece no período da Páscoa. Portanto, estava sendo comemorada a Páscoa ainda. Quando ele está para partir, na semana da sua paixão, ele institui o que nós dizemos um novo método pedagógico para estar lembrando do livramento de Deus da sentença de pecado àqueles que se encontram com Cristo. Denominamos, portanto, de nova Páscoa. Por isso que Paulo diz, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 17 para frente, está escrita a instituição da Santa Ceia. É o que nós, como cristãos, entendemos por este novo método pedagógico de Deus, está alertando o homem para lembrar da sua providência divina, para livrar o homem da sentença de morte. Diz assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebraria a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse, o que mede comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. E agora o Senhor prossegue. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça dele, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja que quando ele distribui o sangue, ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. O amor de Deus é para com todos, né? Agora, a oportunidade de salvação é para quem crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus é um amor especial, é um amor extraordinário. Deus, ele quer que você esteja tranquilo, ciente de que ele está pronto para te trazer a felicidade eterna. Ele não quer que você esteja à mercê. Portanto, o Senhor, ele institui agora aqui a Santa Ceia. Portanto, aqui o crente, em vez de celebrar a Páscoa, ele celebra agora a Santa Ceia, como também um método pedagógico, periódico, para que ele não venha esquecer dos benefícios da parte de Deus para si. Né? Se o povo israelita deveria não esquecer do livramento de Deus da escravidão e de como apressadamente tiveram que sair de lá, e como Deus com o braço forte estendido lhe deu livramento e deu livramento de morte, o crente, o cristão, ao celebrar a Santa Ceia, ele lembra ali que Cristo foi sacrificado por si. Quem merecia a morte? Eu, pecador, e você, pecador. Cada pecador. Mas se nós recebemos Cristo e o reconhecemos como Salvador
das nossas vidas, agora nós estamos livres da morte e podemos viver para Ele em novidade de vida. E assim você, meu amigo, pode também estar livre da morte. E se você tiver que passar por alguma morte, vai ser apenas a morte física. Mas ela não terá domínio sobre você se você estiver com Cristo, em Cristo, vivendo para Cristo. Paulo diz aos Tessalonicenses que não é para a gente ficar preocupado. Se nós permanecermos em Cristo, servindo a Cristo, em breve Ele vem e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Não é? Se a morte ela tem aqui uma história de redenção, Ele no ato da sua morte, Ele não morre debalde. Ele morre para que aquele que nele crê seja livre da sentença de pecado. O homem é justificado, né, pelo sangue de Cristo derramado no cruz do Calvário. O homem agora é justificado na sua morte. E o homem, quando Cristo ressuscita, ele agora é ressurreto em Cristo para viver uma novidade de vida. Ele não vive mais para si, mas ele vive para Deus. Ele não vive mais para o pecado, ele vive agora para a justiça, né? E ele, em vez de estar vivendo para si, ele vive para o seu Criador, para aquele que, né, o fez e para que ele possa ter um futuro feliz, eterno feliz. Isto é resumido numa expressão bem pequena: vida eterna. Vida eterna. Vida eterna é mais do que vida imortal, né? Às vezes você gosta de ouvir algumas expressões para animar o fulano, o Beltrano, mas é só para animar. Aqui não é para animar, não. Aqui é um fato. Aqui é promessa divina, é promessa daquele que é fiel, daquele que pode e daquele que nos dá. Às vezes você diz assim: o cidadão é membro da academia fulana de tal. Diz, ele é um imortal. Se ele não estiver em Cristo, é só uma expressão de registro histórico, né? Mas como imortal, para ser feliz eternamente, é aquele que está em Cristo, que já foi livre da sentença de pecado e da morte, e agora vive para Deus, para ter uma vida eterna e feliz com Ele. Deus quer que você tenha e desfrute dessa paz que Ele proporciona, desta convicção, desta esperança, desta fé, e que são decorrentes do amor de Deus. Portanto, a Páscoa ali no passado, que nós lemos, a Páscoa judaica, apontava para Cristo como o nosso Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o cristão agora celebra a vitória dada para si pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz do Calvário, não para ficar na história apenas. Ele morreu para dar a você vida. Assim como o Cordeiro Pascual, lá no início, morreu para livrar o primogênito lá do povo israelita, Jesus Cristo morreu para que você também pudesse viver, né? Pastor, mas eu estou aqui padecendo algumas coisas, estou com doença, estou com isso, com aquilo, mas quem tem Deus, ele não está, né, pensando em ficar com essas coisas, não. Na hora que você partir com Cristo, essas coisas todas desaparecerão. Na hora que você ressuscitar, você vai ressuscitar, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, um corpo, aí sim, glorioso, um corpo incorruptível, quer dizer, um corpo que não vai se deteriorar mais, que não vai se acabar mais, que não vai perecer mais em decorrência da morte, não vai sofrer mais o dano de dor X, de dor Y, mas estará agora com uma estrutura e uma natureza para poder estar ao lado divino. E também será um corpo imortal, aí sim, é imortal, para viver eternamente com Deus, para viver alegremente com Deus. É para isto que Deus nos chamou, para que, deixando as coisas desta vida, venhamos servi-lo em novidade de vida. Portanto, aprenda com a história da Páscoa o segredo de estar sendo agradecido a Deus, né? O segredo de entender que a primeira Páscoa foi uma instituição divina, não foi uma história de carochinha, não é uma coisa para estar fazendo isso ou aquilo, não. Isso aqui não é algo que se trabalha para dizer assim, vamos agradar
Beltrano ou Cicrano. Não. Ali foi uma providência divina para dar livramento aos sentenciados à morte. Quem não participou deste plano divino, porque ou não conhecia, como os egípcios, né? Ou por desobediência, morreu. Desastre, da mesma forma, portanto, quem diz assim, não, mas eu não estou sabendo, pois procure saber. Olhe bem o que está escrito, dito por Jesus Cristo, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta o homem da sentença de morte, da sentença, né, que lhe leva à perdição eterna. E o Senhor quer que você tenha esta tranquilidade no seu coração e poder fazer como fizeram lá no passado. Obediência e viver agora lembrando que não foi porque você merece, mas porque Deus te amou e te conduz para ir em frente e assim poder servi-lo em novidade de vida. Portanto, seja agradecido pela morte de Cristo na cruz do Calvário e venha servi-lo em novidade de vida. Nós vimos que a aspersão do sangue nas vias das portas falava dessa obediência. E a salvação, mediante o sangue de Cristo, se obtém somente através da obediência da fé, conforme Romanos 1:5 e 16:26. Portanto, nós devemos estar vivendo para, em breve, nos encontrar com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Ele vem para levar os seus para uma vida melhor e mais feliz. E nós temos alguns minutos e queremos convidar você para tomar uma decisão por Cristo. Neste momento que você está confinado ou mesmo fora de casa, onde você estiver, é um momento bom para reflexão. Momento em que, se algo diz assim, eu tenho que tomar determinados cuidados para poder permanecer vivo, lembre-se que você deve estar tomando cuidados para que o pecado não te leve à sentença de morte eterna, mas que você esteja livre do pecado para viver para Deus e viver ao seu lado feliz eternamente. A vida com Deus é uma vida feliz, é uma vida especial, é uma vida extraordinária. Portanto, que Deus nos abençoe. Viva para Cristo, viva para Deus, mas faça a sua decisão. Você ouviu que é com a sua boca que você declara que Jesus é o Cristo, que Deus ressuscitou dos mortos. É uma decisão pessoal. E João diz no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, aqueles que recebem, que reconhecem Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas filhas, recebem também o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E Jesus Cristo diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante também dos anjos de meu Pai que estão nos céus. Portanto, faça sua confissão em tempo oportuno. Você pode agora fazer essa sua decisão aí na sua casa e entrar em contato conosco através das redes sociais e através também do nosso site e poder comunicar. Fiz minha decisão por Cristo. E querendo mais ajuda, converse conosco. Estaremos levando a você a palavra de Cristo à luz da Bíblia Sagrada. Amém. Nós vamos orar, portanto, por você. Tem mais um minutinho, vamos ouvir mais um hino. Né? E aí, irmã... Senhor, nós oramos neste momento por aquele amigo que, tendo ouvido a Tua palavra, de uma forma, Senhor, bem rápida, pôde ouvir a respeito da providência da Tua parte para livrar o sentenciado à morte na primeira Páscoa. Também, Senhor, nos livraste através de Cristo, que, como o Cordeiro de Deus, morreu para que nós pudéssemos viver. Que, Senhor, aquele que reconhece a sua fragilidade, a sua insuficiência, o seu pecado, possa se colocar dentro de Ti reconhecendo isto e também, Senhor, reconhecendo que só Tu podes salvá-lo através de Cristo Jesus, o Salvador, nosso Senhor. Que Deus, portanto, conceda a cada um o ter a convicção e a certeza da redenção, da salvação
e da vida eterna. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, sofreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, sofreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor, machucada no jardim, sofreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Glória a Deus. Até o próximo culto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo que nos ouve. Amém.